Fala, galerinha! Eu tinha falado para vocês que aquela questão do Matheus Pereira e de graça pro Corinthians era mentira, né? Tava todo mundo criticando, tacando o pau. E eu disse, fake, vai ter alguma troca, algum pagamento álcool. Eu já tinha pego essa informação. E o Fortaleza não ia mandar o Matheus Pereira de graça pro Corinthians. Agora, pintou aqui uma notícia dos possíveis jogadores que poderiam vir, tá, galera? Aqui na reportagem do Fute Cearense, Corinthians oferece atletas no Fortaleza após empréstimo de Matheus Pereira. Agora a questão é, alguém presta daí? Alguém pode nos ajudar daí, tá? Eu venho aqui dar minha opinião e vou mostrar para vocês eles no Transfer Market e vocês vão dar a opinião de vocês, tá, gente? Vou dar a opinião de vocês. Deixa eu só abrir aqui no Transfer Market para me organizar e a gente ver se tem futuro, né? Se tem futuro. É lógico que tem que ser um jogador que não tenha um salário tão alto. Isso complica, porque como o Corinthians está na Série A, né? A gente não adianta liberar o Matheus Pereira porque o salário dele é alto e trazer um jogador que tem um salário alto. Isso vai complicar a análise, porque a gente não sabe a verdade, os salários desses caras. O primeiro que foi falado foi o zagueiro Renato. Zagueiro Renato de 21 anos, tá? Joga pelos dois lados, mas é pé direito. Gente, não dá pra gente trazer um jogador da base, um jogador de 21 anos, jogador novo. A gente tendo os nossos, tendo o Cauã Rocha, tendo nossos zagueiros. Renato não tem a mínima lógica. Seria só pra inchar o elenco e dizer, temos outro zagueiro. Ok, se for pra fechar os zagueiros, e Renato, por ter 21 anos, deve ter um salário baixo, ficaríamos com Gasal, Brits, na esquerda, Cardona e o que foi contratado, Luan, né? 4 zagueiros e contrataria o Renato. Para quê? Para ser o quinto zagueiro? Para ser quinto e sexto zagueiro, eu prefiro os nossos da Copinha. Então esse jogador aqui, de antemão, eu já dispensaria, tá? Um nome pintado também foi do lateral esquerdo, Hugo. Tá? O Hugo tem 28 anos, lateral esquerdo, ele faz lateral e faz meia, então é um lateral que gosta de apoiar, um lateral que apoia também. Eu, com toda a sinceridade do mundo, tá? Como a nossa necessidade de lateral é grande, eu cogitaria, se o Hugo for um salário dentro da realidade do Fortaleza, seria uma posição que a gente precisa. Até porque a torcida detesta Diogo Barbosa e o Everson pode estar indo de volta para Portugal. Então, o Hugo seria um lateral, sim, que seria bastante usado nessa temporada. Tá? Um atleta que tem 28 anos, é a cara da Série B, é um jogador que já está maturado, não é aquele novinho, mas também não é aquele velho. É um lateral, desculpa, que ajudaria muito a gente, tá, galera? Ajudaria muito a gente. O terceiro falado foi o atacante, tá? O centroavante Héctor Hernández, de 30 anos. Eu confesso, gente, que eu não lembro desse cara jogando no Corinthians, cara. Não lembro. Mas a questão é que ele é um espanhol, tá? E além dele fazer centroavante, ele faz as duas pontas. Então mostra que é um atacante móvel, tá? Eu não sei se o salário desse cara é caro, gente. Não sei. Mas seria um jogador também que seria muito útil para o Fortaleza, tá? Faz o centroavante, Fortaleza hoje não quer ficar com o Lucero nem com o Davidson, e faz as duas pontas, posição que a gente está precisando para ontem. Então, Héctor Hernández, que tem 30 anos, pode ver no Fortaleza uma chance de, ainda conseguir mais contratos no Brasil. Héctor Hernández, para mim, também seria uma boa opção, assim como é o Hugo, tá, gente? Assim como é o Hugo, tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026. Então, o Corinthians ficaria no Fortaleza até o fim de seu contrato. Se jogasse bem, poderia até ficar por aqui, já que poderia assinar um pré-contrato no meio da temporada. Pode ser que o Corinthians veja como uma coisa boa esse empréstimo. Por último, pintou o nome de Alex Santana. Alex Santana, para mim, de longe, seria o melhor jogador para o nosso elenco. Mas ele joga numa faixa de campo que a gente tem muitos. Tem muitos atletas. Se bem que está pintando proposta pelo Zé, pelo Martínez pintou aí, rumor. Então pode ser que saia. Mas Alex Santana também tem 30 anos. Dizem que tem
histórico de lesão, mas até onde eu sei, Alex Santana era um ótimo jogador. Tá, gente? 1,82 m, faz o MC e faz o meia ofensivo, mas é aquele MC, aquele cara que jogaria no o famoso box to box, defende e ataca, é aquele cara que vai de área a área, tá? Então, Alex Santana seria mais uma opção, tá? E eu fico muito na dúvida, tá? Fico muito na dúvida. Para vocês, seria melhor o Alex Santana, o atacante Héctor Hernández ou o Hugo, lateral esquerdo? O que seria melhor para vocês, gente? Rapaz, eu acho assim que a gente tá tão carente de atacante, que eu acho que por ele fazer as 3 posições, eu acho que seria o melhor. Mas uma coisa que definiria isso muito bem, tá, seria o fato dos salários. Tá? O Fortaleza precisaria pegar um jogador que ele não tivesse dificuldade em pagar o salário. Então eu acho, tá, galera, que talvez o lateral Hugo, tá, fosse a melhor opção para o Fortaleza. Fiquei bem na dúvida. Mas é o vídeo que eu lancei para vocês para explicar a situação do Matheus Pereira. Digam aí para mim qual vocês preferiam desses 3 jogadores, meus amigos. Lembrando, quem está criticando porque o Corinthians não paga, o Fortaleza não é obrigado a vender o Matheus Pereira para o Corinthians. Em caso de volta à Série A, se acontecer, o Fortaleza pode sim dizer: Matheus Pereira, volte para cá. Ah, Léo, mas o Corinthians não... Cara, o Fortaleza não é obrigado a aceitar parcelamento. O Corinthians diz: Corinthians, é tantos milhões, vai levar o Matheus? Se não, volta pra cá. Matheus Pereira, que é um cara mais novo, então, do que, se eu não me engano, Matheus Pereira tem 28 anos ou 27 anos. Então, Matheus Pereira é um ativo que ainda poderia ajudar muito a gente, tá, galera? Então, sempre lembre, deixe seu like, seu comentário. Quem chegou aqui tem que comentar qual você prefere. Qual dos 3 você contrataria? Qual dos 4? Mas o zagueirinho de antemão eu já anulei, porque se é para usar zagueiro novo, temos os nossos, eu prefiro usar os nossos. Tá, galera? Então, você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiver uma hypadazinha sobrando, hype, e comente qual jogador você queria para o Fortaleza em troca de Matheus Pereira. Cuida, valeu, fui! Fala, galerinha! Passando aqui para falar para vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande. Ajude comprando na Leão 1918. Valeu!